Direito à acessibilidade. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 45,6 milhões de pessoas afirmam ter pelo menos um tipo de deficiência, as quais podem ser do tipo visual, auditiva, física ou intelectual mental. O que é acessibilidade? Conforme a Lei nº 13.146 de 2015, artigo 3º, inciso 1, é a possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, edificações, transportes, informação e comunicação, seja ele público ou privado, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 53. É direito da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Conheça algumas regras previstas na Lei nº 10.098 para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Elementos de urbanização. O planejamento é a urbanização das vias públicas, parques e demais espaços de uso público. Devem ser acessíveis para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as futuras instalações, devem ser adaptados. No mínimo 5% de cada brinquedo e equipamento de lazer existente nos parques e demais espaços de uso público devem ser adaptados e identificados para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. Os banheiros de uso público de parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam as pessoas com deficiência. Os eventos organizados em espaços públicos, privados em que haja instalação de banheiros químicos deverão contar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total, garantindo-se pelo menos uma unidade acessível caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a 1. As áreas de estacionamento de veículos localizadas em vias ou em espaços públicos deverão reservar vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. Essas vagas deverão ser em número equivalente a 2% do total, garantindo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de acordo com as normas técnicas vigentes do desenho e da localização do mobiliário urbano. Semáforos para pedestres instalados nas vias públicas devem ser equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave ou com mecanismo alternativo que sirva de guia ou orientação para a travessia. Da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. Os edifícios públicos ou privados destinados a uso coletivo nas áreas externas ou internas, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção permanente. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Os edifícios deverão dispor pelo menos de um banheiro acessível de maneira que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeiras de rodas e de lugares específicos para as pessoas com deficiência auditiva e visual,
inclusive acompanhante, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. Da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso privado. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. O percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum. O percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. A cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Muitas pessoas com deficiência possuem dificuldade de se locomover, principalmente em vias públicas, assim como dificuldade em se comunicar e ter acesso a informações. Essas dificuldades enfrentadas são as barreiras de acessibilidade. Fique por dentro. É proibida a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades residenciais internamente acessíveis. A pessoa com deficiência tem direito ao recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível mediante solicitação. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.